Pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um call mensal da OCAN. Eu queria agradecer a presença de todos. Como a gente costuma fazer, o Paulo vai falar da parte de macroeconomia, tanto no Brasil quanto lá fora. Depois o Petrônio vai falar da parte de crédito privado, mercado de crédito privado. Posteriormente, o Pedro Dreia vai falar do mercado de juros e o Chibante vai falar do mercado de moedas. E, por fim, o Duda vai falar da parte de renda variável. Como a gente também sempre faz, vamos deixar o Q&A aberto. Então, quando vocês tiverem perguntas, vão mandando para a gente que a gente vai tentando responder a todos. Paulo, pode dar sequência. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria começar falando de uma mudança no cenário externo, principalmente nos dados americanos. A gente já vinha comentando da resiliência do mercado de trabalho nos países desenvolvidos. Eu acho que isso é uma coisa que continuou e, na verdade, foi reforçada nessa safra de dados que saiu agora em fevereiro, na verdade, até de forma surpreendente, para falar a verdade. E, junto com isso, a gente também teve uma surpresa na parte de inflação. E aí, inclusive na parte de inflação mais ligada a serviços, aonde fica a maior preocupação da autoridade monetária, né? Então, eu acho que o conjunto da obra nesse último mês foi muito na direção de ser necessário uma dose maior de aperto monetário. Isso pode ser um prolongamento do ciclo, pode ser provavelmente um ciclo maior, né? O Fed levar números, o Fed Funds a um patamar acima do que ele planejava, mas eu acho que é uma mudança em termos de se demandar mais aperto monetário da autoridade monetária. E na Europa também, o que a gente continua vendo é uma inflação ainda bastante desconfortável, principalmente nesses componentes mais ligados a núcleos, que na verdade é o componente mais permanente da inflação. Então, de forma geral, eu acho que para desenvolvidos, a gente teve um mês que aponta um desafio maior da convergência da inflação para as metas, e esse desafio maior ele vai demandar uma política monetária mais restritiva de forma geral, né? E aí a gente continua vendo aquela dicotomia no mundo, que a gente tem esse cenário de desenvolvidos e na outra ponta a gente tem a China, que segue com números de inflação mais tranquilos e também a retomada ficando mais clara nos dados, né? A gente está tendo a saída do Covid lá, né? A gente teve no final do ano passado o fim da política de restrição do Covid-0 e agora a gente pega isso de forma mais clara, mais transparente nos dados. Tem um pouco de ruído sempre nesse começo de ano por conta do feriado de Ano Novo e tudo, mas eu acho que cada vez mais, quando a gente olha os dados de alta frequência e tudo, isso vai ficando mais refletido nos dados e eu acho que reforça esse cenário aí de uma sustentação da atividade ali da China. No caso do Brasil, acho que a grande discussão que a gente teve no mês foi essa questão fiscal / inflação e nesse conjunto a reoneração dos combustíveis acaba sendo um fator chave. Acho que era uma demanda do Ministério da Fazenda ter uma recomposição disso justamente para aumentar as receitas e entregar pelo menos algum sinal de consolidação fiscal depois da aprovação da PEC de transição. A gente ainda, mesmo com isso, ainda vai continuar tendo um déficit fiscal relativamente alto, mas tinha uma pressão também muito forte da ala política para não ter essa recomposição por conta do possível impacto em cima de popularidade. Então, foi essa queda de braço. A gente acabou tendo ontem a recomposição parcial dos impostos, então a gente tem uma pequena alta ali na bomba. Isso leva a nossa expectativa de inflação desse ano, especificamente, para um pouco acima de 6%, mas, em termos de política monetária, eu acho que isso
não tem grandes impactos, né? Isso acaba sendo encarado como uma questão pontual, e desde que isso não tenha um impacto em cima das expectativas, o efeito é muito contido. O problema é que a gente tem um ambiente que a gente já tem uma desancoragem acontecendo, a gente vê isso na elevação dos horizontes mais longos, a gente tem uma inflação que no ano que vem, que é um ano extremamente importante no horizonte relevante do Banco Central, também está acima da meta. A gente tem um processo de questionamento fiscal, e tudo isso leva à possibilidade de qualquer elevação de inflação esse ano ter um impacto mais permanente. Eu acho que é isso que a gente vai ter que olhar, até porque a gente vem numa trajetória já de algum tempo de piora consistente das expectativas do Focus. Então, é de se esperar que esse processo continue. Ele, obviamente, não é causado pela elevação dos combustíveis, mas ele pode ser afetado também por essa questão como um vetor adicional. Então, eu acho que é um desafio a mais que se coloca para o Banco Central, ainda mais quando a gente olha a pressão que o Banco Central sofreu ontem e continua sofrendo hoje também pela ala política do governo. Simone Tebet, por exemplo, hoje ela também comentou de juros altos. Então, você tem ali uma pressão do Poder Executivo na direção de mostrar um desconforto com o atual patamar da taxa de juros e fazer alguma pressão para algum alívio. O problema do Banco Central é justamente que ele não consegue fazer nada por conta do cenário que ele tem. Ele tem uma economia sem ociosidade, ele tem uma expectativa acima da meta e uma inflação corrente acima da meta também. Então, nesse cenário, ele tem um desafio muito grande e, na nossa visão, ele pelo menos vai ter que manter um discurso conservador por um tempo mais prolongado. A gente continua não conseguindo descartar um cenário de uma possível alta, mas pelo menos um discurso conservador, onde ele tem que ser cauteloso e reafirmar o objetivo de convergência, pelo menos esse discurso ele tem que ser mantido. Então, dado esse cenário base, eu passo para o Pedro, para o Petrônio, para comentar do mercado de crédito. Obrigado, Paulo. Então, passando aqui para a parte de crédito, vou aproveitar o que o Paulo comentou, né? Mais aqui do cenário local. A gente está com um ambiente, então, continua desafiador do ponto de vista de inflação, política monetária. Isso já era o cenário com o qual a gente vinha trabalhando. E a gente sempre achou que, nesse tipo de ambiente, você, de juros, um patamar elevado, né? E você tendo mais inflação em um ambiente mais conturbado, fazer investimento em renda fixa, em crédito, em empresas defensivas e de grande porte, é uma estratégia que se prova ao longo dos últimos 20 anos como uma estratégia vencedora, né? Então, é exatamente isso que a gente tem feito nos fundos aqui da Ocam. E, na verdade, a gente está tendo uma oportunidade agora, no momento, porque a gente teve dois eventos importantes, um em janeiro, que foi o evento de lojas americanas, uma situação muito específica, onde uma companhia atuou de uma maneira contábil muito fora do padrão, né? E a gente não vê isso como sendo algo replicável. E você teve uma questão muito importante numa empresa que era tida como referência. Na minha visão, isso já foi totalmente digerido para o mercado, o evento de lojas americanas em si. E você teve, na sequência, um segundo evento, muito diferente, distinto do primeiro, que é o de Light, foi no começo de fevereiro, que, do ponto de vista de crédito, para mim, é muito diferente pelo motivo de não ter nada escondido, se uma coisa que estava no balanço, uma situação de renovação de concessão, onde já se sabia que tinha alguns riscos envolvidos. O que aconteceu foi que, dado que o mercado ficou um pouco mais sensível por conta de lojas americanas, e você teve um rebaixamento de rating, isso acabou gerando um impacto no mercado secundário, que levou a fundos de crédito terem um desempenho negativo.
A questão aqui que a gente está vivendo, portanto, no mercado de crédito em particular, é uma questão muito técnica. Teve 2 eventos pontuais na nossa visão, que obviamente o cenário de juros alto contribui, mas eu não vejo como sendo algo generalizado, né? E isso gerou um desconforto por parte dos investidores e resgate. Isso gera uma pressão técnica de venda que contaminou o preço dos demais ativos, né? Então, principalmente o segundo evento, que na minha visão ela é menos importante do que o primeiro, mas esse gerou um impacto maior nos preços do mercado secundário. Foi isso que a gente viu ao longo de fevereiro, né? Então, houve uma reprecificação bastante importante no mercado de crédito dos papéis high grade, algo na casa de 50 a 100 basis points, dependendo da maneira que você meça, né, essa abertura. Isso, na nossa visão, já é uma abertura importante e torna os preços mais atrativos. Essa atratividade maior faz com que mais atores comecem a comprar os papéis, e isso gera uma estabilização. Ao longo da última semana, as últimas 2 semanas, a gente está vendo já o mercado um pouco mais estabilizado, principalmente para esses nomes mais defensivos, né? E a gente, como não teve aqui na casa, não tinha posição nem em lojas americanas, nem light, os fundos estão passando bastante bem por esse período, principalmente em termos relativos, né? A gente teve captação líquida em todo o período e estamos usando, então, esse momento como uma oportunidade para, com muita cautela e muito cuidado, fazer compras que a gente julga resultarem numa performance bastante importante ainda nesse ano de 2023, tá? Então, eu diria que o mais importante agora é monitorar os resgates da indústria. Se não tiver um novo evento, né, que é o que a gente acha o mais provável, a tendência é de o mercado começar a se estabilizar, e se estabilizando, os fundos voltam a render a indústria como um todo, né? Patamares melhores, e a situação vai acalmando ao longo dos próximos meses. Essa é o cenário que a gente acha o mais provável, e a coisa mais importante agora é monitorar o nível de resgate da indústria. Eu acho que esse é o resumo aqui do mercado de crédito no mês passado. Eu passo a palavra aqui para o Pedro Drey. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos. Começando aqui parte dos mercados de juros, né, o cenário internacional. Acho que o grande destaque foi essa reprecificação brutal que aconteceu agora no mês de fevereiro. A gente viu, assim, de maneira geral, um movimento de aproximadamente 50 a 60 bases nas curvas curtas de juros aí nos principais países, né, Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Quer dizer, um movimento muito forte. Isso tudo aconteceu em cima das divulgações aí ao longo do mês, números muito elevados de mercado de trabalho muito apertado, né? Acho que o destaque, sem dúvida nenhuma, foi a divulgação do payroll, né, de janeiro, né, com um número de acima de 500 mil, mercado louco para ver uma desaceleração do mercado de trabalho. Veio na outra ponta, um desemprego de 3,4%, o desemprego continua cadente nos Estados Unidos, o Fed também com uma visão muito confiante de que o desemprego começaria a se elevar, e também divulgação de números de inflação mais elevados, né? O número, o indicador que o Fed usa para o sistema de metas de inflação PCI, com uma surpresa muito forte no núcleos, né, rodando em patamar muito elevado. Então, isso foi uma frustração muito grande, né, para os mercados globais. A gente viu movimentos aí muito expressivos de abertura de taxa no mundo inteiro. O Brasil, mais uma vez, descolando um pouco, os juros abriu um pouco aqui também, mas foi bem menos, né? O Brasil sempre com uma história peculiar. E eu acho que isso fala muito sobre a peculiaridade do ciclo econômico que a gente está vivendo. A gente, ao longo desses últimos anos todos, desde que a economia foi atingida pela pandemia, fala muito sobre a questão de você ter muita humildade, né, com relação às projeções, tentar antecipar os próximos movimentos. O mercado vinha, ao longo do final do ano passado, né, muito apegado, né, ao pico do ciclo de aperto de política monetária, né, e a recessão vai resolver os problemas de inflação, né, a economia começou a desinflacionar, né, então acho que como se fosse um caso encerrado esse tema de aperto monetário, vão partir para o corte de juros. O mercado sempre teve uma facilidade muito grande para comprar esse tema. Inclusive, eu me lembro que há um mês atrás, que foi no dia da reunião do Fed, a gente destacou muito a postura do Powell na coletiva de imprensa,
né, tentando transmitir um cenário muito roseo para o mercado, e a gente comentou que estava bastante preocupado, né, fizemos até a brincadeira de quando o Banco Central está relaxado, você tem que ficar um pouco mais preocupado. Eu acho que o Powell foi atropelado completamente pelos dados, né? Acho que não à toa isso reflete num discurso um pouco mais conservador. A gente acha que isso vai ter que se refletir em decisões mais duras que o Fed vai ter que tomar, né? O mercado já começa até a discutir uma reaceleração do pace de aperto monetário. O Fed, que já desacelerou para 25 bases, né, já começa a ter alguma chance de reaceleração para 50 bases, que não dá para descartar, né? Então, eu acho que o movimento do mês passado pegou o mercado assim, muito surpresa, inclusive a gente, que tem até um viés um pouco mais de que a inflação ainda vai ser mais resiliente, que tem um trabalho duro pela frente, né? Inclusive reduzimos nossas posições lá fora por conta dos dados que estavam vindo melhores, fomos surpreendidos, né? Estamos aqui num processo de reavaliação, acho que o mercado não está óbvio, a volatilidade está muito grande ainda, o mercado fez movimentos fortes, e a gente tem aumentado as posições internacionais, onde nos temas que a gente tem um pouco mais de controle, convicção, por exemplo, o Japão, que a gente tem dividido aqui com vocês há alguns meses, a gente está aumentando as posições, tiveram alguns avanços com relação a esse tema, houve a indicação do próximo presidente, né, o Ueda, que vai substituir o Kuroda, ainda tem mais uma reunião onde o Kuroda vai liderar o Banco Central do Japão, né, mas depois o Ueda toma posse, né, a gente conheceu um pouco mais sobre o perfil dele, né, parece ter um approach também bastante gradualista, então acho que nada de brusco vai acontecer com relação a essa transição de momento que a gente está vivendo no Japão, mas a gente acredita que a assimetria ainda é grande. Lembrando, os yields da curva japonesa estão muito influenciados pelo controle de curva que esse Banco Central implementa, né? Eles estão colados ali no limite de oscilação. A gente acredita que com o tempo esses limites vão ser afrouxados, né? O próximo presidente do Banco Central tem um viés até de encurtar um pouco esse controle de curva, então provavelmente vai ter um efeito altista no versus de 10 anos, que é o versus onde a gente tem posição e tem aumentado o risco. E ele mesmo comunicou que muito provavelmente quando o mercado colocar o Banco Central contra a parede não vai ser quando ele vai agir, então ele vai esperar um momento de guarda baixa para tentar implementar essas alterações, né? Os dados continuam dando suporte na direção de que o Banco Central deveria se mover na direção de retirar a acomodação, então a gente acredita que isso é um cenário que vai se cristalizar, difícil saber quando que isso vai acontecer, mas eu acho que com o tempo essa posição vai acabar se pagando e a gente tem aumentado um pouco a exposição nessa direção. Então, a nossa visão no ambiente internacional continua a mesma, acho que é um ambiente adverso, que tem sido difícil de você expressar em posições, porque o mercado, né, fica tentando perseguir muito esse tema de que a inflação já se resolveu, que vai ser um pico, que logo depois o Fed vai poder cortar os juros, mas a gente continua com uma visão mais negativa para o mundo lá fora, estamos caminhando aqui para um Fed Funds que vai para 5,5%, podendo ir além disso, né? O QT está sendo implementado pelo Fed com retirada de 95 bilhões de dólares por mês, né? Então é um ambiente de liquidez se reduzindo, né? Não deveria ser favorável para risco, para países emergentes, né? E teses de fortalecimento do dólar e países que têm fragilidade deveriam performar pior. Então a gente continua com essa visão. Brasil, seguimos na mesma. O mercado de juros, na nossa visão, aqui com um comportamento bem desconectado da conjuntura, né? Então, o mercado continua precificando um ciclo de corte de juros, um pouco mais de 150 bases de corte, né? A gente vê, inclusive, diversos formadores de opinião com uma visão de que o juros está muito apertado no Brasil. Vocês sabem, essa não é muito nossa visão. De novo, acho que é um ciclo que a gente tem que ter muita humildade, a gente já tem um histórico de inflação muito elevado e o que está acontecendo no resto do mundo não é desprezível, né? Esse mês de fevereiro é um grande exemplo que aconteceu lá fora, com o Fed, o próprio Powell, né? O Banco Central mais bem equipado do mundo, né? Sendo surpreendido dessa maneira, então é um ciclo muito peculiar. O Brasil, de novo, já tem um histórico muito forte, o juro real neutro no mundo está se elevando, a gente não sabe qual patamar, a gente não tem ociosidade na economia. A gente é muito cético com relação à possibilidade do Banco Central ter espaço para cortar juros, né? O sistema de metas de inflação está sendo atacado aqui pelo governo, pelo executivo, pelo ministro da Fazenda. O Paulo comentou aqui da pressão em cima do Banco Central por corte de juros, tem discussão de mudança de meta. A gente está vendo uma desancoragem das expectativas no horizonte, além de onde a política monetária atua, quer dizer, ali no ano de 25, 26,
né? As projeções, os focos estão convergindo para o número de 4, então é um momento de extrema fragilidade, com fiscal muito preocupante, mas o mercado, de alguma maneira, tem um goodwill muito grande com o Brasil. Acho que o Brasil continua sendo visto como uma alternativa boa para países emergentes. De novo, a gente não concorda muito, né? E agora, acho que no período recente se adicionou essa discussão dessa crise de crédito, né? O aperto que está havendo nos spreads, né? Um aperto das condições financeiras aqui, que isso se equivaleria a uma elevação da Selic. Portanto, isso abriria espaço para o Banco Central cortar os juros. De novo, a gente não concorda muito com essa visão, né? Eu acho que toda discussão de mudança de meta de inflação, sem dúvida nenhuma, reduz um pouco a potência desse aperto das condições financeiras. Então, a gente é muito cético com relação a isso. Então, a gente continua mantendo um risco elevado aqui em Brasil, em posições tomadas em juros. Temos expandido aqui ao longo da curva, diversificado os vértices, estamos mais na parte intermediária e com viés de alongar um pouco o duration para os vértices mais longos, por conta de toda essa discussão, essa pressão em cima do Banco Central. A gente tem uma visão de que o Banco Central não vai ceder muito a essas pressões do Executivo e deveria endurecer um pouco o discurso diante dessa desancoragem que está havendo. Então, e assim, não é que a gente acredite que o Banco Central tem que iniciar um ciclo de aperto imediatamente, mas a gente só acha que, em algum momento do tempo, o mercado de juros aqui tem que navegar por períodos de um prêmio mais elevado diante do tamanho do desafio que tem pela frente. Então, e a gente acha que o mercado de juros não tem isso refletido na curva, né? A curva é muito amassada, de novo, um ciclo de quase 200 vezes de corte de juros. Acho que é um otimismo muito grande que as coisas vão dar certo e os números não têm dado esse respaldo, né? As divulgações de inflação, a gente viu o último IPCA que foi divulgado, uma divulgação ruim, né? Com núcleos voltando a acelerar, inflação subjacente forte. Então, o Banco Central vai continuar com um trabalho bem duro pela frente. Então, a visão continua mais ou menos a mesma, né? Risco maior aqui em Brasil, no mercado de juros, risco internacional continua reduzido. Eu acho que vai ser importante a gente observar as próximas divulgações, os próximos dados, porque no final do ano passado, novembro e dezembro, os dados surpreenderam muito no lado positivo, inflação para baixo, atividade fraca, e agora no período recente de janeiro, tem toda essa questão de sazonalidade, o inverno menos rigoroso, os números surpreenderam para cima, tanto inflação quanto atividade econômica. Acho que vai ser importante a gente ver os dados recentes aí para ver qual o caminho que o mercado lá fora vai se definir. Então, diante disso, a gente está com risco mais reduzido na parte internacional, né, utilizando a maior parte do orçamento aqui em Brasil, com as posições tomadas em juros do mercado local. Tá? Acho que é isso. Vou passar para o Fernando Chibante aqui para comentar do mercado de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, falando aqui na parte de moeda, acho que foi um mês basicamente aí de forte recuperação do dólar, depois de 4 meses assim de queda muito forte. Então foi uma queda, uma volta bem expressiva assim, depois de um bom tempo assim. Acho que basicamente o que explica aí, já foi dito aqui, acho que essa reprecificação mais forte aí de apertos monetários aí por parte dos principais bancos centrais aí, capitaneado aí pelo Fed. Então acho que isso aí acabou gerando uma certa aversão aí para risco, e que eu acho que acabou se espalhando um pouco aqui não só na parte de juros, como foi mencionado, mas também aqui na parte de câmbio. A gente aqui, em termos de posição, acabou aumentando um pouco o nosso risco. O que a gente fez aqui de mais relevante, a gente acabou zerando a posição que a gente tinha comprada no ien contra o dólar. Obviamente que tem o componente externo e global, mas também teve, como o Pedro mencionou aí, alguma frustração aí com o nome, né, do Ueda, que foi indicado para o lugar do Kuroda, né, na presidência do Banco do Japão. A gente achou que fazia mais sentido manter e até aumentar a posição via juros e em detrimento da posição via moeda. Então, a gente optou por zerar essa posição e aumentou o risco, manteve o risco na história, mas, no caso, mais dessa vez via juros. A
A gente voltou a fazer também uma posição vendida aqui na Libra, né, na Libra esterlina. Basicamente, acho que é o sentimento que a gente já tinha antes, né? A gente acabou, no mês passado, reduzindo essa posição e até zerando no mês de janeiro por conta dessa força global, mas acho que a história aí por trás local continua bastante interessante. É um sentimento que a gente ainda tem de que é um Banco Central que segue não reconhecendo da maneira que a gente considera adequada que as pressões inflacionárias. Ele parece não chancelar a precificação que aconteceu recentemente de altas aí na curva. Então, a nossa cabeça aí dos principais bancos centrais aí é o Banco Central que segue com a cabeça mais dovish, de uma maneira geral, e de certa forma, que na nossa visão, uma certa negação do que está acontecendo em termos de inflação, principalmente inflação via salário que vem acontecendo lá. Outra posição que a gente voltou a fazer é uma posição comprada em dólar contra o peso colombiano. A gente já teve essa posição durante um bom tempo aí, principalmente ao longo do ano passado. Acho que basicamente a história local é uma história bem ruim, né? Do ponto de vista macro, é um país que vem com um déficit aí, né, gêmeos aí bastante grande, né? Tem problema tanto no lado fiscal quanto na parte de contas externas. E acho que, como ficou claro aí, a gente já vem falando isso há algum tempo, mas acho que nas últimas semanas aí, começo de ano foi começo de ano bem atribulado para a Colômbia, né? Então, do ponto de vista político, institucional, está um caos o país. A gente teve semana passada a demissão de 2 ministros que estavam não alinhados aí com o governo. Então, o governo vem fazendo, de certa forma, tentativas bastante fortes aí de reformas mais estatizantes, tentando fazer intervenção em vários setores, aí, como o setor de energia também. Então, realmente a parte de vista, do ponto de vista institucional e político, é um país que está demonstrando bastante fragilidade, assim. Então, é uma posição que a gente gosta bastante, que a gente voltou a colocar aqui no book. E na parte de Brasil, a gente segue com essa posição nossa, a gente voltou a aumentar, a gente tinha reduzido um pouquinho no mês passado, voltou a aumentar essa posição comprada em dólar contra o real. Acho que basicamente esse questionamento aí que vem acontecendo, né, como o Pedro e o Paulo já resumiram muito bem aqui, acho que esse questionamento mais forte aí que existe em relação ao fiscal, discussão mais forte também em cima acho que de metas e essa pressão que vem acontecendo mais recentemente em cima do Banco Central também nos dá um pouco mais de convicção de que essa é uma posição que vai funcionar no tempo, e acho que o externo alinhando de volta, porque a gente acha que é o nosso base case aí de dólar mais forte de maneira global, nos dá essa convicção de voltar a ter uma posição um pouco maior aqui também. Acho que é isso aqui do meu lado. Eu vou passar para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Obrigado, Fernando. Vamos lá. Primeiro, em bolsa a gente continua conseguindo gerar valor, né, para os fundos. Os fundos multimercados, mesmo os fundos de ações, long and short, apesar de ter um mês muito negativo, né, a bolsa aqui caiu mais de 7%, os fundos long and short ganharam dinheiro, já geraram valor. Isso também vale para os multimercados. Os nossos fundos de ações ganharam relevantemente acima do Ibovespa. Então, eu acho que a gente está nesse cenário de deterioração macro do Brasil. A gente não está otimista em relação à Bolsa Brasil, nem à Bolsa Global. O Chibante até comentou da posição em Brasil em relação ao câmbio, que nessa deterioração macro a gente também tem procurado comprar dólar em relação ao real. A gente acha até, do ponto de vista de Bolsa, que a Bolsa é pior ainda que o real, porque não tem pelo menos o carrego positivo do real. Mas aqui a gente está totalmente redeado, procurando não ter posições direcionais. Estamos com um beta mais baixo do que a Bolsa, mas pode ser contra-intuitivo, mas a gente até tem voltado até para o Brasil, para a carteira do Brasil, onde a gente tem um círculo de competência bastante grande. Falando um pouco aí sobre mundo, as posições da China que a gente tinha relativas, a gente preferiu
migrar mais para posições de commodities, principalmente ligadas à mineração e siderurgia, e essas posições vieram a ser concentradas mais no Brasil até pelos preços mais atrativos. Posições da Europa, que a gente tinha também empresas de commodities, principalmente de cobre, também a gente preferiu diminuir, a gente acertou, porque a gente estava vendido na commodity cobre também, então a gente preferiu migrar para essas posições também empresas de commodities no Brasil. Aí nos Estados Unidos também a gente veio até reduzindo as posições, principalmente as posições em empresas de petróleo nos Estados Unidos. Tá? Então lá fora a gente está com posições bem pequenas, a gente está vendo algumas oportunidades relativas no setor de e-commerce, algumas oportunidades relativas no setor de pré-pagamentos, mas, de novo, continua um cenário que a gente tem concentrado mais o risco relativo aqui no Brasil e isso está se pagando. Tá? Bom, com a queda forte da Bolsa Brasileira, os destaques da performance principalmente foram alguns setores que a gente está short. Tá? Então, continua o setor de proteína, o setor financeiro não bancário também te acertou bastante, o setor aéreo também te acertou bastante, como setores principais aí que a gente acertou. Tá? O performance negativa foi mais nos setores de óleo e gás, tanto aqui dentro quanto lá fora, e setor elétrico. Tá? Eu vou, principalmente porque a gente estava mais long, ou essa parte, vamos dizer, protegida com o índice aqui, mas overweight, vamos dizer assim, nessa parte do setor elétrico e setor de óleo e gás. O nosso conceito continua sendo, como foi explanado aí pelo Pedro Drux, pelo Shiband, por todos, a gente continua nessa deterioração macro, então a gente está aqui procurando investir em empresas mais resilientes, com maiores margens, com menor alavancagem, e também está vendido em empresas com maior alavancagem, mais expostas à baixa renda, com maior fragilidade e vulnerabilidade. Tá? Bom, começando pelo setor de financeiro, que é a nossa maior exposição, a gente continua achando que aqui para o Brasil e lá fora o setor financeiro deveria performar nesse cenário de juros altos por mais tempo. A gente continua comprando bancos que a gente acredita que estão no valuation menor, tem melhor management, e aqui no Brasil expostos mais à alta renda e vendido em bancos expostos mais à baixa renda. Tá? Também tem um case que acho que o setor agrícola e o setor de funcionalismo público é muito mais resiliente que os outros setores. Tá? Então, acho que tem sido fundamental ao setor que você está exposto, à capacidade de gestão dos bancos para efetivamente autoperformar. Tá? Então, acho que isso tem sido uma chave de sucesso e tem funcionado. Tá? No setor de cartões de crédito também tem gerado oportunidades, a gente tem posições relativas, e eu acho, de novo, também, que o custo de funding, né, o custo de financiamento nesse setor vai ser fundamental. Tá? Então, a gente continua perseguindo posições relativas. O que a gente tem aumentado, até aumentou no mês, posições em empresas de seguros também vão performar, e aí, principalmente contra empresas não bancárias, financeiras, mas mais ligadas ao mercado de capitais, que vão sofrer mais. Tá? Então, também essa posição confirma o cenário de deterioração e resiliência com juros altos por mais tempo. Tá? O setor elétrico, a gente continua perseguindo empresas consolidadoras em áreas de concessão muito boas, com uma gestão bastante favorável. Eu acho que isso vai continuar se pagando. Um destaque nosso também dentro do setor foi um destaque do mês de queda. Então, acho também que a gente está acertando no relativo, mas como acho que teve até um movimento muito forte de mineração e siderurgia, esses setores underperformaram. Tá? A gente começa o mês aí de março, como eu falei, perseguindo, tá? Na parte de mineração e siderurgia principalmente em aços longos, onde a gente acredita que pode ter aumento de preço aqui no mercado doméstico. Tá? Em consumo, as posições relativas são relevantes. Como eu falei, a gente tem posições relativas nessa parte de tecnologia, particularmente no Brasil, em e-commerce, posições relativas, isso também está funcionando bastante bem. A fragilidade de empresas mais alavancadas está sendo bastante forte. A gente também tem posições relativas em consumo em empresas mais voltadas para alta renda e vendido em empresas mais voltadas para baixa renda. Isso também
está funcionando, acho que vai funcionar mais ainda no tempo, tá? Ligado ao setor de consumo, mas principalmente mais ligado a uma commodity, a gente está vendido em proteínas, do setor de proteínas, isso se pagou bastante forte no mês de fevereiro, foi um destaque de performance, tá? Então a gente também continua perseguindo isso. Estamos short no setor de saúde, até uma pergunta que apareceu, que é um destaque aí, Hapvida, que está caindo 33% hoje na Bolsa, depois de um resultado muito abaixo do esperado, é uma das nossas opções vendidas, então acho também que a gente está acertando, a gente acha que o setor, algumas empresas ainda têm múltiplos altos e resultados cadentes, num cenário em que as agências reguladoras vão ter mais dificuldade de implementar reajustes altos, né? Acho que o governo está mais ativista nessa parte de intervenção de preços. A gente teve uma descontinuidade que a gente não pode desprezar, que foi no setor de óleo e gás, com implementação de porto de exportação muito alto, 9,2%. Na nossa opinião, né, é desproporcional, né? A gente demorou anos no setor de mineração para discutir, primeiro implementar royalties 2%, depois anos de discussão com o Congresso para aumentar isso para 1,5%. A gente foi de uma vez para 9,2%, é temporário. O bom senso, isso pelo menos viesse para níveis mais razoáveis, mas mostra um pouco o ativismo do governo, que acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, aonde você tem fatores não gerenciáveis aqui na Bolsa, tá? Mas então essa venda do setor de saúde, onde você tem múltiplos mais altos, acho que resultados difíceis aí no curto prazo, também, nossa opinião, faz sentido. E ainda continuamos short empresas alavancadas, short em aviação, bem de capital, construtoras, mesmo shoppings, a gente acredita que mesmo melhora um pouco os resultados de mais alta renda, mas acho que o consumo em si deve sofrer, tá? Então, acho que basicamente é isso, é um play relativo, isso está se pagando. Então, só para deixar claro, a gente não está otimista com a Bolsa em termos que ela vá subir, a gente está otimista em extrair valor da Bolsa. E a gente, na UCAN, tem uma experiência muito grande em gerar valor mesmo nesse ambiente de deterioração macro em Bolsa, né? Normalmente, até relativamente, a gente se destaca. O que eu garanto para vocês é que a gente vai estar fazendo uma gestão de risco muito forte, que eu acho que é importante. E eu acho que tem muitas assimetrias positivas e também isso é contra-intuitivo, a gente até está aumentando a nossa carteira, mesmo nesse ambiente de queda de bolsa, tá? Acho que basicamente seria isso. Eu passo a palavra para a Isabel, para ela pontuar se tem mais perguntas. Oi, Duda, a gente tem duas perguntas aqui sobre a parte de ações, tá? Vou fazer a primeira. Com o anúncio do imposto de exportação sobre petróleo, acreditam que se justifica a queda das ações de 3R e Prio 3 ou foram exageradas? Gostam dessas empresas? Tá. A 3R tem um problema adicional, né? Após o imposto de exportação, a Petrobras anunciou que está congelada qualquer desinvestimento por 90 dias. A gente acredita que a Petrobras não fará mais desinvestimentos, a 3R tinha uma área relevante para levar, a gente acha improvável levar nesse cenário, apesar de que estava praticamente certo dela levar. Então, e a 3R tem margens menores. Então, a gente não acha injustificado a queda tanto da 3R, é uma empresa de margens menores, a gente acha com fundamentos um pouco piores. A Prio, realmente você teve um imposto de exportação, isso impacta em torno de 15% do EBITDA, mais a geração de caixa da empresa, mas a empresa caiu 25% dos RAIs. Então, no caso de PetroRio, acho que tem uma simetria positiva em relação aos preços atuais. E a outra pergunta, Duda, é sobre as 5 maiores posições do CanFIA. Não gosto de comentar muito individualmente as posições, até porque uma outra coisa importante, né? A gente não é trader aqui, né? A gente é muito fundamentalista, tem suporte do aspecto quantitativo, mas pode induzir os erros, porque também, você vê, nesse mês, a Bolsa caiu mais 7%, teve
empresas que subiram no mês e algumas empresas caíram mais de 30%. Né? Nesse ambiente, até hoje, a Hapvida caiu mais de 30%. Então, a gente está mais ativo na gestão, porque o que demorava um mês para acontecer, acontece em uma semana na Bolsa. Tá? Mas o que eu posso te falar conceitualmente é que no setor que a gente gosta seria o setor financeiro, mas eu diria que mais ações defensivas dentro do setor financeiro, e boa parte disso vendida também, ou underweight em empresas mais frágeis dentro do setor financeiro. A gente gosta do setor de óleo e gás, como eu te disse, tem empresas mais frágeis e outras empresas mais fortes nesse setor. Temos posições relevantes em consumo, mas, no geral, não somos otimistas, pelo contrário, dentro do setor de consumo. Temos várias vendas em empresas mais frágeis nesse setor. Então, se eu te disser as 5 maiores posições, pode gerar uma visão desvirtuada de que a gente está particularmente animado com A ou B empresa e você não está vendo a nossa parte, que a gente está underweight no índice ou até short. Tá? Então, isso é bastante importante. Também eu acho que, dentro das nossas posições, nesse ambiente de deterioração, as nossas posições são extremamente líquidas. E eu também acho que queria tranquilizar completamente os clientes em relação a isso. A gente acha que o prêmio de liquidez vai continuar aumentando na Bolsa. O volume da Bolsa vai cair fortemente, ou seja, se a Bolsa já negociou 35, 40 bi, acho que vai ser mais em torno de 20, 25 bi. E alguns dos papéis, infelizmente, que não estão com fundamento muito bom, a liquidez vai cair até um pouco em esquecimento, vamos dizer assim, do foco de investidores. A gente também notou em fevereiro, depois de janeiro ter tido um fluxo positivo de estrangeiro, como houve para bolsas gerais no mundo, aqui já underperformou, e aqui em fevereiro houve saída já de estrangeiros, ou seja, esse desinteresse também confirma que a Bolsa brasileira não vai ter um alvo positivo, na nossa opinião, principalmente comparado também às bolsas globais, particularmente a Bolsa americana. Foram essas as perguntas, Du. Pode encerrar o pouco. Tá bom. Não, eu queria agradecer a todos novamente. Eu acho que vai ser um trabalho contínuo aqui de gerar alfa. De novo, independente do nível de CDI, a gente tem convicção de estar entregando acima de CDI. Acho que as escolhas setoriais e boas proteções vão ser fundamentais, e boas apostas relativas, a gente está conseguindo fazer isso. A gente também não se assusta com o cenário negativo até, porque, como a gente está falando há muito tempo, a gente tem procurado nas posições macro esse tema de juros altos, esse tema de aversão a risco globalmente e particularmente no Brasil, onde a gente também no macro tem aumentado as posições. No crédito, a gente só tem boa notícia, né? Continuamente os fundos de crédito continuam crescendo fortemente. A gente já passa de 1 bilhão de captação, estamos com captação líquida também no mês de fevereiro. Acertamos muito na seleção de ativos de não ter nada ligado a consumo, teve vários temas depois de Americanas Light, outras empresas que entraram em dificuldade, a gente acertadamente procurou um high grade bastante alto, empresas de bastante qualidade que passamos bem. Então, acho que tem essas oportunidades e também eu tenho convicção que no multimercado vamos bater o CDI e no fundo de ações vamos continuar performando os índices. Acho que basicamente seria isso. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.